Servidora do IF Goiano, então, SERES. Nós estamos muito obrigados, primeiro pela presença, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Nós somos uma equipe de organização, junto com o Café Franciscano e uma parceria do IF com o Café Franciscano. Então, eu, Cleiton, que é o coordenador do projeto, Ana Cristina, Thiago, Dalila e Luiz Sérgio, todos nos ajudaram para organizar esse momento, para a gente fazer esse primeiro encontro de degustação de cafés. Cleiton, como coordenador do projeto, ele vai explicar um pouco das boas-vindas a vocês e explicar um pouco o motivo, o que levou nós a esse momento, tá? Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença, pela confiança, tantos compromissos no dia a dia, tanta correria, que às vezes abrir mão aí do tempo de descanso com a família, participar do evento. Fica os nossos reconhecimentos e agradecimentos pela confiança e a participação. Bem, primeira pergunta é café, Quem gosta de café? Todo mundo toma café? E geralmente a gente até usa, o dia começa depois de uma boa xícara de café, Ismael? E geralmente, principalmente nós aqui em Goiás, nós fomos treinados a tomar café de uma maneira que não expressa o sabor do café de verdade. Isso vem para a nossa história, nossa cultura, e vai passar de gerações e gerações. E às vezes a gente, eu gosto muito de café. E aí quando toma um café mesmo, mas isso é café? Então, um pouco do nosso bate-papo vai nesse sentido também. E um pouco da nossa história, ser o mais breve possível. O importante é degustar, ver como que esse café que a gente está produzindo aqui. Essa história começou lá em 2013, teve uma chamada pública da nossa governo do estado de Goiás, buscando projetos para contribuir com o desenvolvimento científico regional. E na época tivemos a felicidade de um contato com um pesquisador aposentado da Embrapa, mineiro, Dr. Wellington Pereira. Sempre brincava, nasci debaixo do pé de café, meu pai plantava café, cultivava, e eu aprendi muito café. Fez mestrado, doutorado nos Estados Unidos, voltou, atuou como pesquisador da Embrapa e aposentou. E esse edital permitia que pesquisadores ou professores aposentados participassem dessas ações. E naquela época, não sei se lembra também, de voltar um pouquinho, era a crise, questão de água no Brasil. Vai faltar água, as lavouras vai sofrer, vai cair a produção de água, e estava no auge também a discussão das mudanças climáticas. E em conversas de mudanças climáticas, a gente sabe que Minas lidera bem à frente a produção de café no Brasil, São Paulo, Espírito Santo, um outro tipo de café, e Minas sofre muito com a questão das variações climáticas. Em algumas regiões, Minas não tem o privilégio que nós temos em Goiás. Lá eles têm várias regiões dentro de Minas, algumas regiões muito secas, e a região onde produz café, geralmente, ciclos em ciclos, vem um período de muito frio, geadas, e compromete a produção do café. E o café é uma planta que, quando vem uma geada, por exemplo, uma queimada igual o ano passado em São Paulo, não sacrifica só aquela safra, no mínimo 2 safras daquela lavoura. E quando vem a questão da estiagem, faltou água na floração ou na formação do fruto café, aquela safra também vai ficar comprometida. Então, Minas, essa história já é antiga. E em conversas, Goiás nós estamos livres. Se continuar desse jeito aqui, a chance de gear aqui é muito pequena aqui, fazer esse frio para causar geada em Goiás. O nosso desafio é outro, altas temperaturas. E naquela época tinha 135 cultivares de café arábica registrados no Ministério da Agricultura. Quando eu falo arábica, é que nós temos 3 tipos de café. Esse café arábica é o que mais dá esse paladar, a maior procura, diante do aroma e do sabor. O conilon, que é mais de terras altas, é um café, que fala, a bebida mais dura, não é tão docinho igual o arábica. E tem uma espécie que ainda não é cultivada, não tem valor econômico. Então, naquela época tinha 135 cultivares do café arábica registradas no Ministério da Agricultura, algumas já defasadas, já tinha sido
E cultivar material genético, eu sempre brinco que é igual moda, roupa, né? Cada ano, cada estação vem um novo material genético, igual da uva, e vai substituindo, né, as cultivares mais antigas. Pegar aqui algumas histórias e séries, aqui café produzia 3, 4, 5 anos, depois não produzia mais. Não é que o clima, o solo é ruim, é que aquele material genético não era tão bom, não tinha as características que nós temos hoje. Eu sempre brinco também, mano, é igual o gado. Você quer gado para carne, né, lógico. Leite é outra raça. Igual cultivar, tem material genético do café. E hoje nós temos cultivares mais modernas, tolerantes, né, questão de doenças, principalmente a altas temperaturas. E dessas 135 que tinha no Brasil, cultivadas em todas as regiões, nós pegamos as 35 mais produtivas, resistentes à doença, e pegamos a semente, fizemos as mudas aqui no IF, no campus, fizemos o plantio dia 6 de abril de 2015, e de lá para cá a gente avalia o quanto a planta está crescendo, quanto que ela está ramificando, quanto que floresce, quanto que produz. E daquela época muitas pessoas, qual que é o melhor café para sete? Calma, não posso indicar agora, porque às vezes cresce muito bem agora e no ciclo seguinte não vai tão bem. Nós esperamos 10 anos, agora em abril fez 10 anos que nós fizemos o plantio. Fizemos, né, todas as avaliações de crescimento, de produtividade, já fizemos todas as etapas do manejo, incluindo a poda, né, rebaixar a copa das árvores. Falo árvore porque já tinha café com 5, 6 metros de altura. E todas as plantas, né, brotaram, né, sem nenhum estresse drástico que causasse a morte ou a perda dessas plantas. E em função da produtividade e estabilidade, não adianta produzir muito esse ano, ano que vem e o próximo a zero. Apesar que é uma característica do café, um ano ele produz muito bem, no outro ano ele cai a produção. Porque durante a frutificação, peguei esse galho aqui, durante a frutificação ele é diferente de outras plantas, ele continua brotando. Se ele não brota, o ano que vem ele não produz. Essas gemas, essas folhas desse ano que vai dar fruto ano que vem. Aí que volta, quando der geada ou queima a planta, a safra seguinte já fica comprometida em função disso. Aí você tem que induzir novos brotos naquela planta. Então, diante de todas essas avaliações, hoje nós temos das 35 cultivares, 11 bem adaptadas aqui em nossas condições. Quando falo bem adaptadas, que a produtividade média passa do dobro da média nacional. Nós temos cultivar que chegou, claro, em experimento, 92 sacas por hectare. Pegar um preço igual está hoje, chega na casa de 400 mil reais por hectare. É claro, todo ano vai produzir isso? De forma alguma, falando assim, em condições de experimento, chegamos a 92 sacas por hectare. A média nacional hoje chega a 22, 25, vai oscilando entre safras, média 22, 25 sacas por hectare. Então nós temos condições de produzir café aqui em Ceres, beleza? Mas esse café, como que ele é? Aí entra outra dúvida, né? Que alimento nem só volume interessa, a gente precisa preocupar com a qualidade do vinho, né? Do leite, do queijo e do café também. Dessas 11 cultivares, nós coletamos amostras e mandamos para um laboratório credenciado, né? Especialista na análise da qualidade da bebida, e eles fizeram a análise sensorial. E a avaliação do café em função, tem os especialistas, né, os provadores, né, cheira o café, em função do aroma, do sabor, e atribui uma nota. Essa nota vai de 0 a 10. Em função das combinações, né, de vários fatores, cada um vai atribuindo uma nota. O nosso foi avaliado por no mínimo 4 provadores de informação, teve material com 6 provadores, e em função dessa nota ele é classificado, né, vai sendo ranqueado. E esse, quando eu falo, quem é que gosta de café? Nós estamos acostumados a tomar o café extra forte, esse café preto, esse robusto mesmo, né?
e ele tem uma pontuação mais baixa. À medida que ele vai tendo um sabor diferente, né, em função das suas características, ele vai ganhando uns pontinhos a mais. Igual no vinho, a análise sensorial, né, e em função dessas características, as bebidas que conseguem acima de 80 pontos. Boa noite, gente. Boa noite. As bebidas que atingem acima de 80 pontos é classificada como café especial. Aí o café especial, ele está acima, inclusive, dos cafés gourmet que a gente vê no supermercado, que é mais comum aqui na nossa região. Mas hoje, se for comprar um café especial aqui, eu não sei aonde nós vamos encontrar. E aí, por isso, né, que eu quero mais uma vez agradecer, e cada convidado, né, vem com um objetivo, uma motivação específica, viu, Lucas? E daqui a pouco a gente quer encontrar um café especial aqui na cidade. Porque produzir hoje tem condição. Qualidade, das 11 que nós mandamos para análise, as 11 classificadas como café especial. E aí, quando fala em café especial, a gente muda o patamar. Saca de R$ 2.500, R$ 2.800 é o café, o normal, o extra forte, aí nós estamos acostumados. Um café especial, ano passado teve um leilão, uma saca 60 quilos, comercializada a R$ 50 mil. Né? 1 quilo hoje do café especial, claro, depende muito, né? Muito vai no leilão, né? Mas chega a 400 a 500 reais tranquilamente, um café bom de qualidade. Essa análise não foi nós aqui de séries que fizemos, inclusive está disponível na internet, é um trabalho científico, das 11 cultivares, anota a pontuação de cada uma, todas acima de 80 pontos. Significa que as 11 mais produtivas produzem café especial. E aí chegamos com um grande desafio. Não adianta, né? E nós somos, né, o professor Luiz Sérgio, no IEF, né, nós temos um desafio assim, que gerar conhecimento, gerar tecnologia não pode ficar só na instituição. A gente tem que, sempre brinca, né? Tem que levar isso além da guarita, tirar isso do campus. Fizemos várias reuniões, 2 dias de campo, pessoal de fora, pessoal da Embrapa, nas palestras e tudo. Nesse dia de campo a gente convidava, né, vários setores aí da cidade, né, os produtores, para mostrar, o café é uma alternativa. O café é uma opção para nós, vamos diversificar a nossa produtividade, a nossa produção agrícola aqui na região. Com tantas propriedades, muitas relativamente pequenas, não dá para competir com a soja, com a cana, e veio o café com essa possibilidade de agregar renda, opção de emprego. Mas emprego é um problema sério hoje, está faltando trabalho e tudo. Mas se tem demanda e a gente conseguir remunerar bem, eu tenho certeza, igual na uva, a mesma coisa, com mão de obra, eu tenho certeza que a gente consegue ter trabalhadores, né, para obter um produto diferenciado. Então, além dos dias de campo, né, sempre as reuniões, algumas reuniões técnicas, reuniões com vários municípios, Emater sempre apoiando muito fazendo esse meio de campo. E hoje eu pego um pouco um desafio assim, quero plantar café, como que a gente vai fazer? O IEF vai acompanhar, sai um pouco da nossa atribuição, né? Nós não podemos assumir o compromisso de dar o apoio técnico, as orientações para produzir café, mas tem Emater. Aí volta de novo, né? Cada um tem uma motivação, por exemplo, o que é Emater, né? Além da amizade e tudo, mas Emater tem que assumir, tem que assumir esse compromisso para que, mesmo conjunto, claro também que como professor, né, do IEF, nós não podemos estar aqui e deixar de qualquer forma, mas em parceria, preparar uma equipe, um time para dar orientação, apoio a quem for plantar café. O pessoal do dinheiro, eu quero plantar, mas não tem dinheiro, eu preciso pegar um financiamento para comprar máquina, isso, irrigação e tal. Então vocês precisam, né, encorajar quem está com essa disposição, que conhecimento, temos, né, esse apoio técnico à disposição também, né, para mudar a realidade do nosso município. E uma realidade que, se a gente pegar um pouquinho da nossa história, foi um pouco assim, se tivesse um pouquinho de resistência lá na década de 60, 70, 80, igual teve Minas, São Paulo e Espírito Santo, talvez hoje Goiás era um grande produtor de café. Mas naquela época da crise, sobrando café, o governo incentivou, cortou, queimou tudo,
e abriu espaço para outras culturas. E o café nunca mais voltou. Hoje nós perdemos o estado do Rio de Janeiro na produção de café. Perder a praia, futebol, até que vai. Agora na agricultura não pode, né? Tem que reverter isso aí. Então a ideia nossa é compartilhar com vocês nessa experiência da produção. São 10 anos cuidando mesmo. São 10 anos expostos, né, às pragas, às doenças, faltou água, essa temperatura elevada que a gente tem, e hoje com muita segurança e tranquilidade. Temos materiais genéticos adaptados para plantar aqui na região. Aí nós vamos ter a escolha, né? Nós vamos continuar nesse mesmo formato ou nós vamos diversificar? A Carolina teve a coragem de, nós vamos produzir uva aqui. Agora nós temos um vinho, qualidade, premiação na Europa, França e tudo. Tem um exemplo aqui. O café é uma outra opção. Nós, como instituição de ensino, pesquisa e extensão, não temos como assumir esse compromisso de produzir tudo, mas gerar o conhecimento, entregar nas mãos e dar todo esse apoio, nós estamos à disposição para isso. O café é uma arte, né? Começa desde a produção. Não adianta qualquer café vai dar uma qualidade de bebida como especial. Não adianta entrar que não vai dar certo. Produzir café de qualquer jeito, beleza. Agora assim, eu quero um produto diferenciado. Por exemplo, Solaerte. Eu acho que todos conhecem o Solaerte. Falei, eu estou pensando em café, eu quero trocar uma ideia contigo. Mas se eu consegue me ver, ele levei lá no experimento do café. Antes de terminar a conversa, eu estava pensando, já estou decidido, vou plantar café. E vai plantar 40, 50 mil mudas de café esse ano. Mas eu quero um café especial. O foco dele é especial para exportação. Não, mas eu quero café para o nosso dia a dia aqui. Também está, como diz, é outro mercado. E o café, ele permite tudo isso, né? Essa flexibilidade, exigindo os cuidados desde do cultivo. Aí depois que, né, chegou, produzir, vamos produzir. Não adianta produzir uma matéria-prima de qualidade e não processar da maneira correta. Igual leite, igual a uva, né? É um alimento. Se processar da maneira que hoje a gente conhece, é possível obter um produto diferenciado. Não, mas eu quero o café ou extra forte ou o mercado que tem maior consumo aqui. Também permite isso aí, certo? Então, essa é a nossa ideia no geral, que a intenção nossa, inclusive, era fazer no próprio IF, mas em função do deslocamento e tudo, não, vamos fazer na cidade para facilitar, e fica o convite, quem quiser ir lá conhecer, e ontem, hoje até amanhã são os melhores dias em função do cheiro das plantas, um cheiro muito agradável. Daqui 3 dias passa tudo, né? São momentos, né, que a gente tem que aproveitar, quem gosta, né? Quem não gosta às vezes fica um pouco enjoativo, né? Mas fica o convite, quem quiser ir lá ver, conhecer as plantas, né, o experimento. Outra observação, claro, o experimento também, uma planta nós colhemos 12,3 kg. Ontem eu postei, teor de açúcar no grão. De média grau Brix, né? Deu 26,3 grau Brix nesse produto. Mandei a foto pro pessoal lá no Espírito Santo. Rapaz, você vai ver o que vai sair desse café. Esse teor de Brix, acima de 20 e 22, é um bom indicativo para alcançar um café especial. Ou seja, o manejo de produção está permitindo obter frutos com qualidade. Processando com os cuidados que exige um café especial, eu tenho certeza que nós temos total condição de ter café especial com valor agregado aqui em Ceres, certo? Quero voltar um pouquinho também das reuniões técnicas. Tem vários parceiros em matéria desde o início da Agrodefesa, o Sebrae. Nas reuniões técnicas, né, a gente convidamos todas as empresas, um privilégio. Na época, eram 7 empresas de torrefação de café em Ceres e Rialma. E aí eu quero reconhecer a parceria Confiança do Café Franciscano. Desde o início, acreditou, participou das reuniões técnicas, participou do nosso dia de campo e sempre vai apoiando. E teve até uma reunião técnica, né, com os produtores, que a Ana Cristina foi, falou, onde eu assino o contrato, que eu já quero comprar o café de vocês. Isso é muito bom, porque às vezes o produtor quer plantar, mas está inseguro. E depois, o que eu vou fazer com esse café? Para quem eu vou vender?
Então, quando, de novo, né, cada um tem uma motivação. Quando vem essa demanda ao que produzir eu compro, o produtor fica mais tranquilo, né, para inserir na cadeia produtiva aqui do café. Então, gente, eu sou Ana Cristina, hoje eu sou gerente financeiro do Café Franciscano. Eu falo hoje porque o café já está na nossa família há 30 anos. E tem 2 anos que eu comecei a trabalhar com meu pai. Eu sou biomédica, larguei minha profissão, larguei entre aspas, e estou me dedicando, né, Ismael, há 2 anos lá no Café Franciscano. E aí, o que eu estou fazendo aqui, né, no café? Eu conheci o projeto do IF há muito tempo, né? Como o Cleiton falou, a gente participava dos eventos que ele fazia lá. E no último evento que ele fez, o pessoal do Sebrae me convidou para ir lá participar, para falar essa parte mesmo, o que vai fazer com esse café depois de produzir. E aí eu fui falar e fiquei mais encantada ainda do que eu era com café. E aí, assim, com quem eu já conversei, às vezes eu já conversei até com o Lucas uma vez, né? O Lucas, eu falei que tinha vontade de fazer um café especial e tal. E aí veio essa ideia do Cleiton. O Cleiton falou assim, Ana Cristina. Aí eu falei, Cleiton, e se eu plantasse, né? Aí o Cleiton, né? Falou, e então a gente montou um esquema de montar uma vitrine, que seria o primeiro cafezal que o IF ia colocar fora lá do IF, né? Aí a gente topou esse desafio com o Cleiton e a gente está plantando as primeiras mudas do IF fora do IF, que vai ser lá na nossa chácara, da nossa propriedade, porque a gente sentiu, né, essa necessidade de investir nessa mudança. Como a gente tinha vontade, né, a gente sempre trabalhou lá no Café Franciscano com esse critério de qualidade. Mesmo produzindo cafés tradicionais e extra fortes, que é o forte mesmo do mercado, que é o café vendido em supermercado mesmo, né? A gente sempre buscou trabalhar com qualidade. E assim, essa ideia de poder produzir, né, o nosso grão e poder trabalhar também com café diferente, né? Deixou a gente encantado. E ainda mais com esse apoio do IF, né? Às vezes, se não fosse o IF, a gente não teria essa coragem, né, de pegar porque seria para começar tudo do zero, né? Descobrir que espécie, descobrir qual o melhor manejo, né, e tal. Eu até falei pro Cleiton esses dias que o nosso beneficiador de café, o rapaz que a gente compra, a empresa que a gente compra lá de Minas, ele teve aqui e falou assim, não, Ana Cristina, café não vai precisar de estudo, tem a planta, a espécie tal. Aí eu falei, não, beleza, muito obrigado, né, agradeci e tal. Eu falei, ô Cleiton, você plantou a espécie tal? Ele falou, plantei, não deu nada. Eu falei, olha aí pra você ver, né? Você vê a espécie que é recomendada para cá, para altitude de cá, não dá certo. E aí então a gente tá nessa, né? Então, se Deus quiser, dentro dos próximos 10 dias, a gente planta, né, essas mudas. E assim, eu tô muito feliz com essa nova fase. E aí o que eu vim falar para vocês, pra gente começar a parte que interessa mesmo, né? Então, hoje, de acordo com a portaria 570 do Ministério da Agricultura, que é a portaria que regulamenta a produção dos cafés torrados vendidos no Brasil, a gente tem a classificação dos cafés em 5 tipos. A gente tem o café especial, o café gourmet, o café superior, o café tradicional e o café extra forte. Isso a gente está partindo do princípio que a gente está trabalhando com café, a gente não está falando de fraude, né, e que é outra coisa. Então, trabalhando com café, a gente tem esses 5 tipos. E o que vai variar dentro desses tipos? São as características sensoriais de cada uma, né? Então, a gente vai ter características que faz o café ser ou um café especial ou um extra forte, que está lá no final da fila. E qual é o melhor? Nenhum é o melhor. O melhor é o que atende ao seu gosto, né? Então vai ter gente que fala assim, eu não gosto de café gourmet, porque ele é mais ácido, eu não gosto daquela acidez, eu gosto de cafezão mesmo, café amargo, né? Então eu vou gostar de um tradicional, não existe. Então quando a gente fala de qualidade do café, né? A gente está partindo desse princípio, que a gente está trabalhando com café de qualidade e a partir daí a gente vai escolher o café que melhor agrada ao nosso paladar, né? Então a gente preparou aqui para a gente fazer uma degustação, né? Essa degustação, cadê a fichinha? A fichinha? Se você quiser entregar, que eu já estou explicando para vocês. Essa fichinha que a gente fez,
ela é inspirada nessa classificação que eu falei para vocês do café, né? Então, o que a gente vai ter? A torra é um momento muito especial na produção do café. A torra explica o que é a ciência da torra, né? Então, a partir desse momento da torra, a gente vai ter a produção de vários sabores. Vai ser quando vai ser extraído, né, todos os sabores do café. Além de que também tem a preparação do café, o modo de preparo, né, aquela moagem do café, que dependendo do preparo a gente vai usar uma moagem ou outra. Mas então, a gente, me dá uma também na pauta, a gente fez criou essa, não é a ficha de análise sensorial, é uma adaptação que a gente fez, né, só para tentar mostrar para vocês tentarem ver a diferença de um café e outro. E aí, assim, nenhuma característica que vocês falarem aqui não é um defeito, tá? Tudo é uma característica do café. E às vezes aquela característica que ele tem é o que faz ele ser o preferido ou não, né? Então, quando a gente fala em classificação, a gente vai falar aqui de várias coisas, você vai ver que nada, você pode colocar o que for, não, senão é uma crítica, é uma característica do café. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar vai ser a intensidade do odor, né? A gente vai colocar o café mais ou menos aqui na altura do queixo, né? E vai sentir o cheiro dele. Aí o cheiro dele sempre vai ser ausente, fraco, moderado, forte ou muito forte. E aí tá. A complexidade da bebida. Eu vou falando depois quando a gente for. Complexidade vai ser o quê? O gosto da bebida, o gosto principal. Eles falam que quando o café é especial, ele é mais complexo. Você coloca ele na boca, você fica assim, nossa, mas que gosto que é mesmo, né? E aí de repente você começa a sentir todos os gostos. Mas é aquele, parece que o gosto é complexo mesmo com essa palavra, né? Parece que está sentindo muita coisa lá dentro. E quando o café tradicional está forte, ele é um gosto mais simples, né? O corpo, a sensação do café na boca, né? A sensação que o café traz. Não sei se é parecido com o vinho, não é? Porque a sensação que ele traz na boca, né? O corpo dele. Eles falam assim que você coloca o café na boca, você deixa ele parado e você sente que ele fica um pouco em cima da sua língua. De repente ele vai... Gente, eu não sou barista, não sou super entendida. Eu venho estudando esses 2 anos, eu vivo café 24 horas por dia e eu aprendi muita coisa aprendendo com um monte de gente, mas... Uma pergunta, essa parte do corpo, esse ela é parecida também com o vinho. Eles fazem uma analogia assim, o vinho pode ser um corpo leve, intenso, né, ou mediano, e aí você compara, você bebe uma água, aí você bebe um leite desnatado, o leite tem um pouquinho mais de corpo, ou você bebe um leite integral, que aí tem mais corpo. Essa avaliação do café é esse peso? É esse peso na boca. Então seria essa sensação. Esse peso que ele dá na sua língua. Eles explicam assim, ele pesa na sua língua. Você sente que ele pesa depois que ele vai, tipo, escorrer, né, pela boca. Mas primeiro ele vai pesar e ficar, né? Esse é o corpo, a sensação dele na sua boca. A doçura. Aí quando a gente fala de doçura, a gente já está falando da diferenciação dos cafés. O que a gente vai observar? A gente vai observar que no café super especial, gourmet e superior, a gente vai sentir o doce do café. Ele é mais adocicado. É por isso que às vezes as pessoas falam, café bom é café superior, gourmet. Porque ele precisa de açúcar para tomar. Não é porque ele é bom, né, assim, e os outros são ruins. O negócio é que ele tem essa característica, a característica dele. Agora o tradicional e o extra forte, né, marido, ele não tem mais esse doce, ele perdeu esse doce. Então não é característica dele ser doce, é característica dele ser amargo. E se ele faz ele ser ruim? Não, é a característica dele. O gourmet, o doce é um defeito? Não, é característica dele. Ele é assim porque é uma característica daquele café. Então a gente vai observar se ele tem um doce ou não. E a acidez também é outra característica que vai diferenciar os cafés. A acidez vai ser também um fator que o gourmet, o superior, o especial, a gente vai ter, é comum a gente ter essa acidez. Enquanto o tradicional, o extra forte, não vai ter mais. Porque isso é um processo que é desenvolvido no momento da torra, igual eu falei para vocês, a torra é uma ciência em que ela faz uma curva. E aí lá no alto dessa curva a gente observa o momento que o café passa ele começa a açucarar mesmo. E aí quanto mais tempo você vai deixando ele em torra, né? Quanto mais tempo ele vai torrando,
ele vai perdendo, né? O açúcar vai perdendo a acidez, vai perdendo esses atributos que faz ele deixar de ser um superior e um especial e faz ele ser um tradicional e bastante forte. E a acidez de fato. E agora, os aromas e os sabores percebidos. Vocês vão ver que vai ter um monte de coisa amadeirado, azedo, tá vendo? Baunilha, caramelo, chocolate fermentado, frutado. Aí tem, aqui, madeira, envelhecido. Nenhuma dessas características que eu coloco para vocês é defeito. Ela não é defeito. Vocês podem ficar tranquilos. Vou colocar que está envelhecido, nossa, vai falar que o café está ruim. Não, não é característica ruim. Isso tudo, nossa, não é característica ruim. Não é uma coisa que não é uma denegrindo do café. É uma característica dele. Tá? Primeiro encontro de café, de degustação de café, né? Então estamos aqui à disposição. Estamos com aqui o IEF, Instituto Federal Goiano de SEGS, juntamente com a indústria de café franciscano. E os convidados para a gente estar falando um pouco mais de café, né? Café mais de 80 pontos, cafés tradicionais, café superior, né? E o café extra forte. Então estamos degustando aqui vários tipos de bebidas e sentindo aromas sensoriais para poder estar vendo o que o pessoal que está participando aqui tem a falar. Né? Então isso é importante, né? Sempre estar ativo. E nesse mundo de café, está relacionando vários tipos de bebidas aqui com as pessoas, né? Isso é importante.